A gente vai dar continuidade agora falando sobre as incumbências dos docentes, dos professores. Isso está no artigo 13 da LDV e cai muito em concurso. Muito se confunde as incumbências da escola com as incumbências dos professores. É preciso memorizar muito bem o que cabe cada escola e o que cabe cada professor. Então, os docentes incumbeciam de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, os docentes têm que participar, elaborar e cumprir, zelar, estabelecer, ministrar e colaborar. Certo? Então, essa se parece muito com essa. Tá vendo? Promover meios de recuperação dos alunos menor rendimento. E aí aqui são incumbências que se parecem, mas elas não são iguais. Quem estabelece? O professor delimita, olha, a recuperação que eu vou fazer vai ser com 5 questões, com 10 questões, vou retomar. A escola organiza quando ele fala aqui, promover meios para a recuperação. A escola, a gestão da escola, né, o gestor, o coordenador pedagógico, ele vai sentar com os professores e vai dizer assim, a gente vai fazer essa recuperação, essa semana de recuperação paralela no meio do mês, né? Os professores podem usar as estratégias deles, né? Eles vão estabelecer data, horário, né? Que horário o aluno pode estudar. Então, quando fala promover meios de recuperação, ele fala sobre isso. Já quem estabelece o momento dessa recuperação, a forma como será aplicada a prova, é o professor, tá? É o docente. Eu já vi uma questão que colocou esses dois elementos, e um era perguntando sobre as incumbências dos docentes, e estava errada a questão, porque ele tinha colocado as incumbências, uma incumbência dessa era justamente a dos estabelecimentos de ensino. Então, tem que ficar atento a esse tipo de pegadinha, porque pode acontecer novamente, né? Até porque essas duas incumbências, elas se parecem muito. Então, tem que ficar atento aí o que compete ao professor e o que compete aos estabelecimentos de ensino. Vamos lá. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal. Definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, que é o famoso PPP. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Uma redação de uma lei nova, 14.644, de 2023. E vai estabelecer a participação efetiva, né, desses professores. No 14, estabelece que esses pais, né, esses profissionais da educação, participem do projeto pedagógico da escola. E aí não só os profissionais, né? O inciso 2 incorpora, em 2023, a obrigatoriedade dos pais também participarem da elaboração do PPP da escola. Você sabe que o PPP é um documento, né, um projeto político-pedagógico, é um documento, né, que tem uma função política, né, uma função social e uma função pedagógica na escola. E aí, essa lei 14.644 entra determinando que os pais e os alunos possam participar também da construção desse documento, né, que é a identidade da escola. O Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato, e representantes da comunidade escolar e local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores.
escolares, incluído pela Lei de 2023. Demais servidores públicos que exercem atividades administrativas da escola. 14.644, incluído por lei. Estudantes, inciso 3, incluído pela Lei 14.644, 2003. Pais ou responsáveis, incluído pela Lei 14.644, 2003. Membros da comunidade local, incluído pela Lei 14.644, 2023. Então, veja aí essa redação da Lei 14.644. Quando a escola reformula o PPP de 2 em 2 anos, né, revisita, reelabora, repensa o PPP, e aí, veja que em 2023 foi determinado que não só os professores e o gestor, antes o PPP era elaborado mais pelo gestor da escola e pelo coordenador pedagógico ali, no máximo, um professor ou outro ali, mais próximo da gestão. Agora, por lei, existe a obrigatoriedade da participação nata, efetiva, de não só o diretor da escola, que é um membro nato, mas da comunidade escolar, de outros servidores, estudantes e pais ou responsáveis e membros da comunidade. Por quê? Porque isso fortalece a democracia, porque você está opinando sobre como a escola vai seguir o processo pedagógico. Então, se essa pessoa da comunidade está participando, ela conhece a escola, ela se adentra, vai se sentir pertencente. Então, isso é mais ou menos para trazer a sensação de pertencimento. Professor, Pode falar. tem assim, como é o nome que se diz, uma obrigatoriedade de ser de ano em ano, De 2 em 2 anos. obrigatório de 2 em 2 anos. A escola a escola revisita o PPP de 2 em 2 anos. Certo? Beleza. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo, que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e efetivação do processo democrático nas unidades educacionais nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteando o seguinte princípio: o princípio da democratização da gestão, o princípio da democratização do acesso e permanência na escola e o princípio da qualidade social da educação. Como a gente falou ontem, né, os fóruns e os conselhos escolares, eles têm atuado para denunciar, por exemplo, irregularidades, para determinar, né, por exemplo, os fóruns recebem muita denúncia de superlotação de sala de aula. Tudo isso é pensado, então os fóruns coletam esses dados, registra e leva para que sejam repensadas as políticas públicas educacionais. Então, a importância do fórum. O fórum é muito importante, né? Os fóruns, tanto estaduais como municipais de educação, são muito importantes, porque eles recebem essas fragilidades que a escola possui, para que isso possa ser resolvido. Vai ser resolvido de imediato? Não, mas com um tempo isso vai sendo repensado, né? Os fóruns dos conselhos escolares será composto por quem? 2 professores do órgão responsável pelo sistema de ensino, 2 representantes de cada conselho escolar de circunscrição de atuação do fórum dos conselhos escolares. Então, são 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, então, 2 professores de cada município, né? E 2 representantes de cada conselho escolar. 2 representantes de cada conselho escolar. Então, a gerência leva 4 professores, né? 2 representantes do conselho e 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino. Vamos lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípio da gestão e de suas redes de ensino a transparência, o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público, em meio eletrônico, informações acessíveis referentes a. Isso foi incluído na lei 15.001, de 2024. Número de vagas, a escola tem que divulgar o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino. Divulgar a lista de vagas, a lista de espera, quando houver, por ordem de colocação, e nos casos das instituições federais,
especificação das reservas de vagas nos termos da Lei 12.711, né, as cotas. Bolsas e auxílios para estudo de pesquisa concedidos a estudantes e professores e a pesquisadores, isso também tem que ser divulgado. Atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizados e em andamento, no caso das instituições de educação superior, isso também tem que ser divulgado. Estatísticas relativas ao fluxo dos rendimentos escolares, também deve ser divulgado. Né? Execução física e financeira de programas, de projetos e de atividades direcionadas à educação básica superior, financiados com recursos públicos. Isso também tem que ser divulgado. Renúncia fiscal de subsídios tributários, financeiros ou creditícios, discriminados de acordo com denominação a eles atribuída nos diplomas legais que os instituíram. Então, chegou uma verba, por exemplo, essa verba não foi utilizada, esse dinheiro vai ser devolvido. Essa ação da devolução desse dinheiro também tem que ser divulgada. Currículo profissional e acadêmico dos ocupantes do cargo de direção. Currículo desse gestor tem que ser divulgado. Cargo de direção da instituição de ensino e dos membros dos conselhos de educação, observando as disposições da Lei 13.709, 2018. Pautas e atas das reuniões dos Conselhos Nacionais de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados e Municípios Federais. Tem que ser também divulgado. O artigo 15 fala sobre os sistemas de ensino, assegurarão as unidades escolar pública de educação básica que os integram. Progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais e de direito financeiro público. Então, a escola ela tem autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira. Então, ela pode decidir se vai construir uma nova sala, ela pode decidir se vai derrubar uma parede, ela pode decidir se vai. Se esse aluno, por exemplo, chega dos Estados Unidos, né, e lá o sistema de ensino é diferente, faz um teste, reposiciona esse aluno em uma série, né, a gestão tem esse poder deliberativo, eles têm essa autonomia pedagógica. O Sistema Federal de Ensino compreende. O que é o Sistema Federal de Ensino? São as instituições de ensino mantidas pela União, né, as instituições de educação superior, os IES, né, mantidas por iniciativa privada, e os órgãos federais de educação. Então, universidades federais, institutos federais e escolas federais são todas sistemas, pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Os sistemas de ensino dos estados e do federal compreendem quem? As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual, o Estado, e pelo Distrito Federal, o DF. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal também são do Estado, né? As autarquias, por exemplo, as autarquias, elas são municípios, só que elas são mantidas e controladas pelo Estado. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, também são mantidas pelo Estado. Os órgãos de educação estaduais e Distrito Federal também são mantidos pelo Estado. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seus sistemas de ensino. Os sistemas municipais de ensino compreendem que as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil, mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, também é o município que é responsável, e os órgãos municipais de educação também são mantidos pelo município. Você percebe que o município tem menos poder. Por quê? Porque ele tem, não é porque ele não quer, porque ele tem um número menor de pessoas, né? Uma área menor, por isso que ele também tem restrições, né? Demandas menores. Então, as instituições de ensino, elas podem ser divididas em diferentes níveis e classificadas nas seguintes categorias. Elas podem ser públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, elas são públicas. Se é mantido pelo poder público,
é pública. Elas podem ser privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de privado. Essa escola é privada, particular. E elas podem ser comunitárias, na forma da lei, certo? Então, tem escolas comunitárias que podem ser também nessa modalidade. As instituições de ensino que se referem aos incisos 1 e 2 do caput desse artigo podem classificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específica. Então, por exemplo, ainda hoje existem escolas católicas que são públicas. Elas são confessionais públicas, certo? Mas elas mantêm o regime de confessional, certo? Seguindo a ideologia que ela foi criada. As instituições de ensino que se referem ao inciso 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas. Então, as comunitárias podem ser instituições filantrópicas, né, feitas para... Existem várias ONGs, por exemplo, que abrem instituições de ensino filantrópicas, que o ensino é gratuito e essas pessoas atuam ali em prol. Por exemplo, tem muito... Aqui no Fernando Noronha tem algumas instituições, Escola Beira-Mar, Escola Menino Mar, que a escola é filantrópica, mantida organizada pelo governo, mas é mantida com bens e lucro de empresários famosos, né? Que tem casa na ilha, e a escola é voltada para ações de cuidado e preservação do meio ambiente. E assim, existem outras escolas também, que vocês podem pesquisar e ver aí. Nos níveis e modalidades de ensino da educação, a composição dos níveis escolares. Vamos lá, a educação escolar compõe-se da educação básica, formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A gente já viu isso, eu vou passar isso aqui com mais rapidez. E dois, a educação superior. Então, a educação escolar compõe-se de duas etapas, né? Educação básica e educação superior. A educação básica é formada por educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior é formada pela graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Pós-doc. Então, aí, ó, educação, composição da educação nos níveis, dois níveis básicos, educação básica e educação superior. E etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino da educação básica, das disposições gerais. A educação básica tem por finalidade o desenvolvimento do educando, assegurar a informação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A alfabetização plena e a formação de leitores, com requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo, incluindo pela Lei 14.407 de 2022. Então, a plena alfabetização plena e a formação de leitores é um princípio basilar, certo? Incluído pela Lei 14.407 de 2022. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então, por exemplo, existem escolas particulares que adotam um conceito de nota A, por letra, A, B, C, D, A, B, C, D, E não número. Isso é uma forma de adoção. A educação básica pode... Existem escolas que adotam ciclos, né? Ele está no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo. E aí vai muito da escola. Lógico que, por exemplo, quando é uma rede de ensino, o Estado de Pernambuco ele tem que seguir o que a secretaria determina, né? Que é série. Mas, se a secretaria decidir mudar, a Secretaria de Educação decidir mudar, que já mudou, já aconteceu uma vez, não sei se, acho que eu já comentei isso em aula, né? Lembra que eles adotaram o conceito DC, DSC, DNC, né? Eles adotaram esse princípio
O Estado adotou esse princípio lá em 2006, foi 2005, e depois voltou atrás, né? Com o número. Então, isso cabe a critério da organização básica do sistema de ensino, tá? Educação básica pode organizar assim séries, períodos, ciclos. Por exemplo, a faculdade é período. Eu estou no primeiro período, estou no segundo período, estou no terceiro período. 6 em 6 meses. Né? Adota esse tipo aí já tem faculdade de medicina. Eu estou no primeiro ano de medicina, estou no segundo ano de medicina. Por aí vai. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se trata de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo com base as normas curriculares gerais. Tá vendo? Isso eu já acabei de falar, né? O aluno Um, vem. po- um pouquinho aí, professor, é isso que eu estava lendo antes, hoje de manhã. Aí ele vem dizendo assim, olha, o professor, quando fala na classificação do aluno, ele fala que é em qualquer série, exceto, né? Aí ele vem dizendo aqui, de 1 ou 2 fundamental, do ensino fundamental. Só que ele não explicou se era o ensino fundamental 1 ou o ensino fundamental 2. Eu vou explicar. Hum, Vamos lá. O beleza. calendário escolar, a reclassificação, ela pode acontecer quando esse aluno vem de uma situação, né, em que o sistema de ensino na qual ele estava não obedece o mesmo sistema de ensino, não é compatível. A própria escola pode fazer uma prova para reclassificar, faz uma prova, né? Esse aluno responde essa prova e própria, a própria comissão ali, o próprio conselho de classe reclassifica esse aluno para uma série, certo? Também deve ser observado o calendário escolar para se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino. Se com isso reduzir o número de horas letivas previstas, sem com isso reduzir o número de horas previstas nessa lei. Vamos lá. Aí, a educação básica nos níveis fundamentais e médios será organizada de acordo com as seguintes regras. A carga horária mínima anual será de 800 horas, certo? Para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio. Então, assim, faça chuva, faça sol, o ensino fundamental ele deve cumprir 800 horas letivas, né? Hora relógio, que a gente chama assim, hora relógio, não é hora aula não, que é 50 minutos não. É a hora relógio, certo? 800 horas e no ensino médio 1.000 horas, certo? Quantos dias o aluno deve quantos dias devem ser cumpridos para ter isso? Tem que ter no mínimo 200 dias letivos. Lembrando, dia letivo é aquele dia que tem aula, né? Aquele dia que tem aula ou que tem, por exemplo, um dia que o aluno não vai, mas é um dia de uma reunião pedagógica. É um dia letivo. Certo? O dia que o aluno não vai, mas é o dia do plantão escolar, o conselho, a reunião de pais e mestres, é um dia letivo. Porque aquilo ali é uma atividade que conta como dia letivo. Então, são 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames finais, quando houver. Então, vários alunos ficaram em recuperação, foram para recuperação e no final do ano, aí não entra essa conta essas reservas para exames finais. Então, vai ser feita uma prova dia 22 de dezembro, né, para uma recuperação final de matemática. Esse dia não conta como os 200 dias letivos. Então, vamos lá. A classificação de série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Vamos lá. A classificação de qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Qual é a primeira do ensino fundamental? A primeira etapa do ensino fundamental é a do primeiro ao quinto ano. Certo? Vamos lá. Eu posso, menos essa. Certo, Elza? Estava perguntando. Sim, é isso aí mesmo. Vai. Menos do primeiro ao quinto ano. No primeiro ao quinto ano eu não posso fazer isso. Então, eu posso. Professor, Pode falar.
No caso aí, do primeiro ao quinto ano, a lei diz que não pode, né? Não pode. Pode a reclassificação do aluno, Não. classificar o aluno para outra série. No caso, aconteceu na minha escola, a gente fez essa reclassificação, entendeu? Do aluno. O aluno estava no segundo ano, no ano seguinte ele ia para o terceiro, e então ele fez uma prova e passou, né? Foi direto para o quarto ano. Agora eu fiquei confuso, entendeu, com essa lei. Porque é proibido. Ele não pode. E aí ele vai, por exemplo, a criança ela vai chegar na idade e ela vai ter que cursar. Então, se ela está atrasada, ela vai ter que cursar toda a etapa do ensino fundamental, obedecer todas as fases. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Por lei, não é. Por lei, essa primeira etapa do ensino fundamental ela não deve ser modificada. Ela deve ser mantida. As outras etapas do ensino fundamental, elas podem ter reclassificação por promoção, para alunos cursarem com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, do aluno, né, e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regularização do seu curso de ensino. Então, com exceção dessa primeira etapa do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, esses casos podem ocorrer, certo? Mas, Professor, fala, então pode ocorrer do sexto ano? Não, né? primeira etapa, que é do primeiro ao quinto. Não, eu estou dizendo aqui, porque eu estou vendo aqui, o senhor falou, vamos dizer, de primeiro ano ao quinto ano, não pode passar, não pode dar essa classificação ao aluno, não é isso? Não pode mudar ele de série, não pode ficar mudando ele de série. Por exemplo, ele estava no primeiro ano, jogar ele para o terceiro. Aí, cadê? Aí, e quando é que pode fazer isso? Só no pré? Pode fazer isso nas outras etapas de ensino, do sexto ao nono, no ensino médio. É? Por exemplo, vamos dizer que um aluno chegou no Rio Grande do Sul, e aí lá ele estava no nono ano, no nono ano, por exemplo. Só que ele já chegou no meio do ano, já finalizando o ano. Então, a escola pode fazer uma prova para colocar ele no primeiro ano. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, a progressão parcial também pode ser adotada. O aluno passa devendo 3 disciplinas, né, para pagar essas disciplinas depois. Então, passa devendo 2, passa devendo 3, né, sem prejudicar a sequência do currículo. Então, por exemplo, ele passou devendo matemática e história. E aí ele vai para a próxima série. Ele passa de ano, ele passou do sétimo ano para o oitavo ano. Ele passa devendo 2 disciplinas. Aí, ano que vem, ele está em progressão. Ele vai ter que cursar, cumprir algumas atividades relacionadas à história e matemática, né? Para poder pagar essa dívida que ficou da série anterior. Certo? Chama-se progressão parcial. Pode-se organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação deve ser contínua e cumulativa de desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Tem que observar também a possibilidade de aceleração de estudos para aluno com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, obrigatoriedade de estudos e recuperação, de preferência paralelos ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. O controle de frequência fica a cargo da escola,
conforme o disposto do seu regimento, e nas normas dos respectivos sistemas de ensino. Quem faz sistema de ensino aqui é um próprio município que tem o seu sistema de ensino, ou o próprio estado, que vai determinar ali. Então, o município, lá do Ceará, a Barbalha, vai dizer, né, como é que devem, vai ter o regulamento, né, acontecer como é que deve acontecer a dinâmica. Então, todo aquele que faz sistemas de ensino é basicamente isso. É a dinâmica que é estabelecida pela própria gerência de ensino, né, do sistema. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries, diplomas e certificados de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Por exemplo, eu moro em Recife, aí eu me matriculei num curso, numa pós-graduação nova, e aí eles pediram meu histórico escolar no ensino médio, só que tinha ficado na federal. Aí eu tive que mandar pedir lá em Serra Talhada, que foi onde eu nasci, o histórico solar. Veja, por quê? Porque só a escola pode emitir um histórico escolar com as minhas notas, né? Outra instituição não pode, não poderia, por exemplo, solicitar a gerência aqui que fizesse o documento. Isso só cabe à instituição de ensino expedir esses históricos escolares. Aqui tem um mapazinho, você já tem para vocês verificarem. A carga horária mínima anual do que trata o inciso 1 do caput será ampliada de forma progressiva para 1.400 horas, né, considerando os prazos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Então, a carga horária que era 1.000 horas vai ser ampliada para 1.400 horas, que é a carga horária do ensino médio. É sob uma lei implementada em 2024, a Lei 14.945. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regulado, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e o acondicionamento materiais de estabelecimento. Inclusive, existe até um cálculo, né, que é feito por metro quadrado, né, a cada 2 metros quadrados, um aluno. Existe um cálculozinho específico. Não sabe dizer ao certo, isso não cai em prova, não, é só para vocês terem uma ideia. Até esse cálculo ele é feito nas salas para comportar, né, as salas. Ah, pessoal, mas as salas são lotadas. São. Mas era muito pior antes, viu? Bem pior antes. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto nesse artigo. Base Nacional Comum. Vamos lá. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deverão ter a Base Nacional Comum curricular, né, como um pilar essencial para a orientação e criação desse documento, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Fortaleza. Fortaleza, né, vai pegar a Base Nacional Curricular Comum, vai construir o seu currículo com base nos conceitos e nos conteúdos da Base Nacional Curricular Comum e vai acrescentar, né, essa parte diversificada, a parte diversificada que é considerar as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da história de Fortaleza, da economia do Ceará, dos educandos e tudo mais. Então, essa parte diversificada vai ficar a critério de cada município, de cada estado, para construir esse currículo. Então, cada município, cada estado vai ter o seu currículo, sempre obedecendo primeiro a Base Nacional, a Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos mínimos. Vamos lá, os currículos a que se refere o caput deve abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa,
de matemática, do conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. Então, vamos lá. Língua portuguesa, matemática, do conhecimento do mundo físico e natural. Aqui entra biologia, química e física e natural, né? E da realidade social e política, especialmente no Brasil. Aqui entra geografia, sociologia, história e filosofia. Tá? Então, esses aqui são componentes o quê? Obrigatórios. Professor, mudou, por que não deixa os nomes assim? Não, mudou, porque agora é assim. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá um componente curricular obrigatório na educação básica. Então, a arte também é obrigatória nesse elemento. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que... Quem é que pode não cursar educação física? Vamos lá. Alunos que cumprem a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, pode ser dispensado. Se ele não quiser cursar, ele pode não cursar educação física. Alunos que sejam maiores de 30 anos de idade, eles podem, se não quiserem cursar, eles podem não cursar educação física. Aluno que estiver prestando serviço militar iniciante ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física. Aluno amparado pelo decreto 1044, de 21 de outubro de 1969. O inciso 5 foi vetado, e o inciso 6 é o aluno que tem prole. O que é o prole? Aluno que tem prole. Sei não, professor. Prole é que tem filho, né? Que tem filho. Então, não esqueça. Então, professor, e esse aqui, amparado pelo decreto Lei 1044, de 21 de outubro, aluno que tem alguma afecção, na verdade, que chama assim, afecção. Ou seja, uma doença física, uma doença mental, certo? Então, esse decreto aqui, ele regulamenta que esse aluno que tem deficiência física ou psíquica, qualquer tipo, ele também está dispensado. Então, vamos lá. Cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, né? Maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar inicial, amparado pelo decreto 1044, que é doenças físicas ou psíquicas, e que tenha prole. Esses casos aí são os casos em que o aluno pode não cursar. É facultado a ele cursar educação física. Se ele mesmo assim quiser, ele pode cursar. Mas aí, se ele pedir dispensa, ele vai ser dispensado. Vamos lá? O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias à formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Quinto, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, certo? A redação de 2017, né? Então, a partir do 6º ano, o aluno tem que estudar inglês, certo? As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o inciso 2º desse artigo. A integração curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projeto de pesquisa envolvendo os temas transversais que trata o caput. A exibição de filmes de produção nacional constituirá um componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Muita gente não sabia também dessa lei de 2014. É obrigatório que os alunos, por mês, assistam no mínimo 2 horas de filme. Lógico que esses filmes devem estar atrelados ao planejamento do professor, de algum dos professores, né? Deve ter cultura, história, memória, né, literatura e por aí vai. É dentro do planejamento. Mas, assim, a exibição de produção nacional é lei. A exibição de, no mínimo, 2 horas de filme.
Muita gente não sabia disso. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos do que trata o caput desse artigo. Observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais do que trata do caput. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério do Estado da Educação. A educação digital, como foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental... Professor, pode falar. Volta o último artigo aí, volta, por favor. Esse? O 11. 11A, né? É. No caso, tinha um 11, tinha ou que foi vetado? Foi vetado. Foi vetado, né? Pronto. A gente vai falar daqui a pouco sobre letramento digital, computação, robótica e programação, que é mais no ensino médio, tá? Serão componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio. Então, principalmente nas escolas integrais e semi-integrais. Vou falar mais à frente disso. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, tornam-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Isso a gente já viu, né? A gente já viu em algumas aulas. O conteúdo programático a que se refere a este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas e brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, ou seja, de forma transversal, né? Em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Redação de 2008. Os conteúdos curriculares de educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, dentre outras, da pedagogia da alternância. 2. Organização escolar própria, incluindo adequação ao calendário escolar, às fases de ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequação à natureza do trabalho da zona rural. Então, por exemplo, janeiro é mês de chuva, junho é mês de colheita. A professora marcou uma prova para junho, disse que todos os alunos que não fossem iam tirar 0. Essa professora está errada. Porque se é mês de colheita, né, os pais daquela criança, eles vão estar preocupados com a colheita. Logo, porque é a questão de sobrevivência. Logo, aquela criança também vai estar preocupada com a colheita. Então, o calendário ele deve ser adaptado à realidade da escola do campo. Certo? Isso a gente já falou também aqui em aula. Vamos lá, da educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico
intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, né? E pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. A gente também já falou sobre essas idades. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, não tem esse objetivo de vai passar de ano, não vai passar de ano. Mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Não tem esse objetivo de promoção. Do 1º ao 5º ano, a criança não vai ser promovida, certo? De série para série. Carga horária mínima anual de 800 horas, certo? Distribuída por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Então, 800 horas na educação infantil vai também ser no ensino fundamental. O único que vai mudar vai ser o ensino médio, vão ser 1.000 horas, certo? 3. Atendimento à criança de até no mínimo 4 anos, ou 4 horas diárias, desculpa. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas diárias para a jornada integral. No caso das creches, né? 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Na educação infantil exige 60% de aproveitamento em frequência. Vamos lá. 5. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento da aprendizagem da criança, através dos portfólios e registros, né? Aqui tem um resumo, vou ler para vocês, que é a mesma coisa que eu acabei de ler. Do ensino fundamental. O ensino fundamental, obrigatório, com duração de 9 anos. Se eu fosse vocês, esse documento, eu só imprimia esses aqui, ó. Eu ia lá e só imprimia esses mapinhas para estudar, para revisar. Do ensino fundamental, como é que vai funcionar? O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, né, gratuito na escola pública, inicia-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o quê? 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo por meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a forma de atividades, de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços da solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Vamos lá, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. É opcional. Então, por exemplo, é facultado. Hoje, os sistemas de ensino, o Estado, por exemplo, divide em 2, anos iniciais e anos finais, certo? Mas aí é facultado. Do 1º ao 5º ano, certo? Ele pode dividir, né? Ou pode deixar assim mesmo, sem ser dividido. Ele divide anos iniciais, né? Anos iniciais, 1º ao 5º, e anos finais, 6º ao 9º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regimento de progressão continuada, sem prejuízo de avaliação no processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, o Estado de Pernambuco, por exemplo, adota o regime de progressão. Então, ele pode passar para a próxima série devendo 2 disciplinas. Ele pode ficar devendo 2 disciplinas, ainda assim ele vai passar. E ano que vem ele vai ter que complementar essa, vamos dizer, pagar, né, essa disciplina, né, com atividades das disciplinas que ele ficou em progressão.
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, se a escola é uma escola indígena, certo? Em uma comunidade indígena, é garantido que a administração da aula seja na língua que a comunidade fala, certo? Nativa. E aí português entra como segunda língua. Se a criança for surda, ela deve ser alfabetizada em Libras primeiro. Libras é a primeira língua, né? A língua portuguesa entra como segunda língua. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação das aprendizagens ou em situação emergencial. Então, o ensino fundamental ele deve ser presencial. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos da criança e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observando a produção e distribuição de material didático adequado. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como um tema transversal no currículo, nos currículos de ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Vamos lá. E constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Vamos lá. O ensino religioso a oferta é obrigatória e a matrícula é facultativa, certo? A oferta é obrigatória e a matrícula é facultativa. O ensino fundamental tem que ofertar o ensino religioso, mas o aluno, né, o pai do aluno, a família do aluno, matricular essa criança nessa disciplina é facultativo, certo? Memorize isso. Os sistemas de ensino, e só tem no ensino fundamental, viu? Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professores. Os sistemas de ensino ouvirão entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos de ensino religioso. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, hoje é 4 horas mínimas, né? Hoje a gente já sabe que o aluno passa mais tempo na escola, né? Passa 6, 7 horas já, né? Principalmente, né, nesses regimes de educação semi-integral, né? Onde o aluno passa 7 horas na escola, chega às 7 da manhã, só sai à tardezinha, né? São ressalvados os casos de um ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas por lei, como a educação no campo, por aí vai. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério do sistema de ensino. Então, isso já tem acontecido, né? Como eu já falei. As escolas já têm adotado o regime semi-integral. Algumas escolas já adotam o regime integral, onde a criança passa o dia todo na escola. Então, isso é uma adequação que vem se adequando. Do ensino médio. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades o quê? A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática do ensino de cada disciplina. O currículo do ensino médio será composto por formação geral básica e por itinerários formativos.
Os estabelecimentos que ofertam ensino médio estruturarão sua proposta pedagógica considerando os seguintes elementos. 1. Promoção de metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem, incluído pela Lei 14.945 de 2024, que são as famosas metodologias ativas. 2. Conexão dos processos de ensino-aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território, incluído pela Lei 14.945 de 2024. Então, acho que eu já falei sobre isso, mas é bom retomar. É preciso que o aluno esteja conectado, que o que ele aprenda na escola esteja conectado com o que ele vê no dia a dia, na vida dele, né? Então, assim, como eu falei, acho que eu falei ontem isso, muitos alunos não sabem o que é uma indústria, não sabem o que é uma fábrica, né? Então, é preciso que o ensino médio conecte, o que ele aprende em sala de aula, que esteja conectado à comunidade social, à vida comunitária, né? A vida em território. Então, às vezes não sabe preencher o formulário, não sabe o que é DF, não sabe o que é UF, unidade federativa, sabe? Desconectado. Então, assim, o ensino ele não deve estar desconectado, ele deve fazer com que o aluno se conecte com a vida em sociedade, para que ele possa lá, quando chegar na sociedade, não se frustrar, né? 3. O reconhecimento do trabalho e seu caráter formativo. 4. Articulação entre os diferentes saberes, com base nas áreas de conhecimento. E, quando for o caso, no currículo de formação técnica profissional. Serão asseguradas aos estudantes oportunidades de construção de projeto de vida, em respectiva e orientada pelo desenvolvimento integral das dimensões física, cognitiva e socioemocional, pela integração comunitária no território, pela participação cidadã e pela preparação para o mundo do trabalho, de forma ambiental e socialmente responsável. O ensino médio será ofertado de forma presencial, admitido excepcionalmente ensino mediado por tecnologia, né, na forma de regulamento elaborado com a participação dos sistemas estaduais e distrital de ensino. Para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, em regime de tempo integral, excepcionalmente, os sistemas de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extraescolares, mediante formas de comprovação definidas pelos sistemas de ensino, e que considerem 1. A experiência de estágio, programa de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário, supervisionado, desde que explicitada a relação com o currículo do ensino médio. Vamos lá, então. O aluno estuda numa escola pela tarde. Ele pega de 12h10 e larga de 8h40. Ele cursa o segundo ano do ensino médio. E aí, pela manhã, ele faz um estágio conseguiu um estágio, está no segundo ano. E ele conseguiu um estágio em uma construtora. E essa construtora, ele trabalha com alguns arquitetos, engenheiros, e ele está ali aprendendo sobre construção civil. Ele pode trazer, né, um certificado, uma declaração que ele está vendo esse conteúdo de engenharia, e isso pode ser aproveitado no currículo dele, ser colocado, né, para que ele saia com o currículo do ensino médio, e essa experiência extraescolar que ele teve nesse estágio, nessa construtora, possa contar como experiência, como experiência mesmo de currículo. E aí o aluno sai com essa experiência extracurricular, certo? Então, qualquer atividade, né, essa Lei 14.924 de 2024, nova, ano passado, ela fala que esse aluno pode ter esse currículo complementado, esse certificado, né, a ficha 19, né, receber essa ficha, receber esse histórico escolar complementado com alguma experiência profissional, né? Então, por exemplo, ele concluiu ao mesmo tempo um curso de enfermagem. Ao mesmo tempo. De manhã ele fazia o curso de enfermagem e à tarde estudava ensino médio. Ele também pode ter
né, e comprovado por certificação emitido, isso pode ser incorporado na ficha dele. Isso é algo novo, certo? Que pode vir a cair na prova de vocês, com certeza, certo? Então, essa participação, né, essa experiência do estágio, a conclusão de um curso, ou a participação em um projeto de extensão universitária, tem que ser comprovado, certo? Tem que ter comprovação, para que isso vá em anexo junto com o certificado dele, de ensino médio. Vamos lá. A formação geral básica, com carga horária mínima total de 2.400 horas, né, nos 3 anos, ocorrerá mediante articulação entre a Base Nacional Curricular Comum e a parte diversificada de que trata o caput do artigo 26 dessa lei. Então, o ensino médio total tem 2.400 horas, dividido em 3 anos, né? A carga horária mínima de formação geral básica é de 2.100 horas, admitindo-se que 300 horas de carga horária de formação geral básica sejam destinadas ao aprofundamento de estudos de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, diretamente relacionado à formação técnica profissional oferecida. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional da Educação, nas seguintes áreas de conhecimento. 1. Linguagens e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, arte e educação física, incluída pela Lei 14.945 de 2024. Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas e integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Isso já é a reformulação da BNCC do ensino médio, né, 2024, porque houve uma aplicação, uma mudança, né, e aí teve toda uma crítica, e aí foi feito o Fórum Nacional da Educação, o Conselho, para uma nova mudança. Então, essa Lei 14.945 já é o novo ensino médio, né? Vocês estão estudando pelo mais recente novo ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular, então, essas bases aqui, ele está falando aqui, a carga horária mínima da formação geral básica será, durante os 3 anos, 2.100 horas tem que ter foco em quê? A formação geral básica, que antes disso não era assim. Antes disso, por exemplo, eu dava aula numa escola de ensino médio, e aí eu tinha 6 aulas de língua portuguesa. E aí isso foi reduzido. De 6 aulas eu fiquei com 3 aulas de língua portuguesa. Como é que eu ia dar o conteúdo que eu dava em 6 aulas em 3? Né? E aí foi substituído por os itinerários formativos, né? Não sei o quê, aula de não sei o quê, aula de não sei o quê, a eletiva de não sei o quê. Enfim, foi uma bagunça. E aí depois o governo reviu esse erro e reparou esse erro, trazendo força para as bases, né? Não, tem que estudar mais português, mais matemática. Então essa aqui em vermelho, ó, já é uma alteração da lei. Essa lei 14.945, ela já é uma lei já atualizada do ano passado, né, que volta a trazer matemática e português. Ele coloca aqui, ó, matemática, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciência humana. Então, a base, a força tem que morar aqui, né? O resto pode ser complementado, pode ter, mas a força tem que morar aqui. Deve ser cumprida integralmente ao longo da formação geral básica. Em língua portuguesa, assegurada a comunidades indígenas, o ensino médio será ministrado em língua portuguesa, né, como eu já falei. Os currículos de ensino médio poderão ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol. Vamos lá. No ensino fundamental é obrigatório língua inglesa, inglês, a partir do 6º ano. Então, ele estuda no 6º ano, 6º, 7º, 8º e 9º, inglês. No ensino médio, né, podem ser ofertadas outra língua, né, outras línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino, certo?
Os itinerários formativos, articulados como parte diversificada do que trata o caput desse artigo, dessa lei, terão carga horária mínima de 600 horas, ressalvadas as especificidades da formação técnica e profissional, e serão compostos de aprofundamento das áreas de conhecimento ou de formação técnica profissional, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, consideradas as seguintes ênfases: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional, organizada de acordo com os eixos tecnológicos. Vamos lá, vou resumir isso aqui para vocês entenderem. Vamos lá, os alunos vão ter as disciplinas normais, né, como a gente leu aqui, né, aqui, ó, tá vendo? A maioria da carga horária está nessas disciplinas, e aí eles vão ter 600 horas, né, distribuído em 3 anos, então 200 no primeiro ano, 200 no segundo ano, 200 no terceiro, para ter disciplinas chamadas itinerários formativos. Então, vamos por exemplo, aqui. As disciplinas, elas devem estar ligadas a esses eixos. Então, por exemplo, daqui, eu, professor de português, vou oferecer uma disciplina sobre como falar bem em público. Certo? Ah, Rita, eu tenho tanta vergonha de falar em público, eu sou uma pessoa tão tímida, eu vou cursar esse itinerário formativo que está sendo oferecido. Isso é ofertado para o aluno. Os professores apresentam essas disciplinas e eles escolhem como falar bem em público. O nome da disciplina é essa, só que essa disciplina está ligada ao quê? A linguagens. Vamos lá, o professor vai ofertar uma disciplina chamada como comprar uma moto em 3 anos. Ele vai fazer um estudo de matemática financeira, utilizando ali matemática financeira, mas ele vai ofertar essa disciplina com esse nome. Aí os alunos meninos vão ficar, eita, eu quero comprar uma moto. Aí eu vou fazer essa disciplina, certo? E por aí vai. Aí cada um... ciência da natureza, o professor pode ofertar como funciona o corpo humano. Aí ele oferece dentro dessa linha 3, certo? Os itinerários formativos, eles são oferecidos dessa maneira, certo? E aí o que houve? O que foi que mudou? Antes era muita carga horária para o itinerário formativo, muita, e pouco para matemática, pouco para português. A mudança foi essa, que eles tiraram essas... Antes era 1.000 e poucas horas para itinerários, e agora só são 600 horas. Então, o professor, por exemplo, eu posso falar sobre linguagem jurídica, né? Oferecer uma disciplina chamando como utilizar o jargão jurídico em audiências públicas, ou então, sei lá, alguma coisa relacionada a direito, para chamar a atenção do aluno. Isso é uma disciplina de linguagens, certo? Por aí vai. Ou, se a escola for uma escola técnica, uma disciplina robótica básica, né? Como construir robôs, né? Enfim, computação, e aí por aí vai. Certo? Deu para entender isso? Esses são os itinerários formativos. São 600 horas no ensino médio. Então, o inciso primeiro foi revogado. Primeiro, o inciso 1A, a cada itinerário formativo deverá contemplar integralmente o aprofundamento de ao menos uma das áreas do conhecimento previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 do caput. Ressalva a formação técnica profissional. Os estados manterão na sede de cada um dos seus municípios pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no ensino noturno, quando houver demanda manifestada e comprovada para a matrícula de alunos nesse turno, na forma da regulamentação a ser estabelecida. As instituições de ensino emitirão um certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio aos prosseguimentos dos estudos, em nível superior ou em outros cursos ou formações, para os quais a conclusão do ensino médio será etapa obrigatória. Educação de jovens e adultos.
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiverem acesso à continuidade dos Professor, estudos. Pode falar. essa legislação aí do ensino médio cai também para pedagogo? Pode ser que caia na parte geral, Uhum. entendeu? Porque tem algumas coisinhas na parte geral que estão muito relacionadas a por exemplo, quando fala lá sobre tecnologias na parte geral, é mais no ensino médio. Então, por isso que a gente já traz aqui essa parte do ensino médio para vocês poderem ficar atentos, né? Na parte geral, na formação geral básica, nas 30 questões, pode ser que caia, tá? Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular. Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas complementares entre si. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames em que se referem esses artigos realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Então, vamos lá. O menino não concluiu, está com 17 anos e não concluiu o ensino fundamental. Ele pode fazer um exame supletivo, certo? No nível de conclusão, ensino fundamental, ele pode fazer um exame supletivo. Ele tem 16 anos, mas ele não concluiu o ensino fundamental. Ele pode fazer um exame supletivo para que ele possa, e nesse exame, se ele obtiver nota mínima, ele possa ganhar o certificado de ensino fundamental. Do mesmo jeito no nível médio. No nível de conclusão do ensino médio, se ele tiver mais de 18 anos, ele pode fazer um exame e pode conseguir o certificado. Ainda assim, que não está aqui, o Enem também vale. Se ele fizer o Enem e tirar uma nota mínima ali, a nota do Enem acima de 600 equivale ao certificado de conclusão do ensino médio dele. Ou seja, só não tem certificado quem não quer, né? A União aplicará anualmente nunca menos 18% do PIB, né, para investimento em educação, e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos que 25%, né, da receita para a educação, né? Ou que conste nas respectivas constituições ou leis orgânicas a receita resultante de impostos, compreendidas as transparências constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino público. Então, o ensino precisa receber da União nunca menos do que 18%, pode ser 19%, pode ser 20%, pode ser 21%, mas nunca menos que 18%, e os estados federal e os municípios nunca menos que 25%. Pode ser 26%, 27%, 28%, mas nunca menos que 25%. Professor, Pode falar. tem uma coisa que eu nunca entendi sobre o que é a União realmente. A União... O que é a União? Me explica, por favor. A União quando a gente fala sobre a União, a gente está falando sobre o Estado Democrático de Direito, entendeu? A União é o Estado, é o Brasil, é o país. Entendeu? Aí o Distrito Federal, os estados do Distrito Federal e os municípios. Aí isso aí A União é o ente federativo. Certo. É a representação autônoma do poder do governo no Brasil. Certo? É o princípio base, né? A estrutura governamental do Brasil basilar. A União é a própria República Federativa do Brasil, entendeu? E aí, e aonde fica isso, da República? Em Brasília. Distrito Federal. Isso. Porque lá no artigo 69 fala, né?
Os estados e Distrito Federal. Aí repete 2 vezes. União e Distrito Federal. Porque DF não é um município, entendeu? Distrito Federal não é município. Não é um município. O DF, o Distrito Federal é como se fosse filha da União, entendeu? É como se fosse a capital de Brasília. É a filha da União ali, o DF, entendeu? Então, por isso que repete sempre o DF, porque o DF pode ter normas diferentes dos municípios. Nem todas as normas seguem as que do município segue o DF, entendeu? Então, a União vai ser esse ente federativo, representa o Brasil, né? A União, né? A União é um dos pedaços que compõem os países. Então, vai ter a União em todos os países, vai ter uma parte nuclear, núcleo. Então, a União representa, quando você pensar em União, você vai pensar assim, o poder central do país é a União, né? Por exemplo, quando eu falo sobre União, eu vou falar sobre o poder executivo, legislativo, judiciário, né? Então, a Justiça Federal, o Congresso Nacional, aí tudo isso é a União, certo? E essa União, vai ter o quê? Autonomia, ela possui a organização própria, leis, patrimônio, né? E ela tem outros entes federativos. Quais são os entes federativos? Por exemplo, Ceará é um ente federativo da União, entendeu? Pernambuco é um ente federativo da União, certo? Paraíba é um ente federativo da União, certo? E aí, Distrito Federal é o anexo, é uma parte da União, certo? O DF. Porque ele sempre cita o DF, como você falou, porque o DF nem sempre vai obedecer todas as normas, então ele já separa. Então, todos os municípios vão seguir as mesmas normas, todos os estados vão seguir as mesmas normas, menos o DF. O DF não vai seguir todas as normas, por isso que ele sempre explicita. Entenderam? Ô, professor, então isso aí é como se fosse assim, um departamento que toma conta dos problemas da educação dos estados e do Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos lá, eu vou liberar hoje o nosso simulado, certo? Que eu preparei para vocês, para que vocês possam responder. São muitas páginas, então eu aconselho que vocês já comecem hoje, né? Eu quero muito que vocês já respondam. São 44 páginas. Então é muita página, certo? Aí aqui está o simulado, certo? Vocês podem dar uma olhada aí, ó, ficou bem bonito. O bloco 1 tem 30 questões, tá certo? Quais são os assuntos, professor? Professor, pode falar. Essas questões são, digamos que são muito parecidas, né? De acordo com o que vai cair na prova, né? Exatamente, são situações hipotéticas, né? Situações problemas, ó. Durante uma reunião pedagógica sobre, tá vendo, ó? Tá dando para ler aí? Dá, certo. Tá vendo, ó? Durante uma reunião pedagógica, aí a 2, ó, ao planejar uma aula sobre história, o professor Carlos, ó, tá vendo? Se depara com o desafio de abordar e por aí vai. Então, eu aconselho que vocês respondam esse simulado, priorizem esse simulado, que é o mais importante agora. Então, nessa primeira parte do simulado, vocês vão ter 30 questões, cada questão vai versar sobre um tema lá da formação geral básica. Então, são 30 questões, ó, todas contextualizadas com alternativas com a alternativa A, B, C, D, E, certo? E todas, né, dentro dessa perspectiva. Okay. E aí, vocês iniciam a partir desse bloco aqui. Responde 15 questões hoje e amanhã senta tranquilo para responder o resto. Aí, no bloco 2, licenciatura em pedagogia, 50 questões. Aí aqui vai ter 50 questões do conteúdo específico de pedagogia, certo? E aí vocês respondem e ao final vocês vão ter também uma questão discursiva para responder. Então tem a questão discursiva aqui, tá vendo? Ficou bem bonito. Pode falar. A LDB, ela cai nos conteúdos gerais ou nos específicos? Nos dois. Cai nos dois. Tá previsto nos dois. Vamos lá. Você tem que se planejar. As coisas, elas não são feitas
a granel, como dizia minha avó. Minha avó dizia, não vai fazer as coisas a granel, assim, de todo jeito. Não é assim, né? Não passa em concurso assim. Amanhã, vou pegar aqui Elza, Janael. Amanhã, Janael vai acordar que horas? Você tem que saber. Amanhã, que horas você vai acordar? Amanhã você tem que saber o que é que você tem que priorizar. Você vai almoçar, você vai arrumar a casa, amanhã é domingo. Provavelmente você não vai dar aula. Então você vai almoçar. O que é que você vai fazer? Porque amanhã você tem que pegar 5 horas do seu tempo para sentar e responder essas questões como se tivesse no dia da prova. Isso é simular, isso chama simulacro. O que é simulacro? É simular a situação real de prova, certo? Então você vai cronometrar. A prova tem que começar de que horas? Para eu fechar 5 horas de prova, certo? Então, você tem que ter 5 horas.